Fala Físio, tudo bom? Aqui é Kleber Luiz, eu sou professor de eletroterapia, não sei se você me conhece ainda, mas este é um local onde eu falo sobre o que eu mais gosto, tá? O que eu ensino desde 2007. Hoje eu vou falar especificamente sobre a corrente galvânica. Eu tenho uma aula aqui pronta, que eu adoro falar sobre esse assunto e vou trazer esse conteúdo para você. Vamos lá? Ok, vamos colocar aqui a aula agora. Pronto. E o que é que eu vou falar para vocês hoje? Basicamente, como identificar uma corrente direta, quais são as características biofísicas das correntes diretas, basicamente da corrente galvânica, como a corrente galvânica vai afetar os tecidos biológicos e os efeitos fisiológicos decorrentes dessas alterações. E aí a gente está falando de benefício, qual benefício meu paciente vai ter, qual efeito terapêutico vai ter. E aí a primeira coisa que você vai ter que entender é que a corrente direta, a corrente galvânica, ela é uma corrente direta. Corrente direta é diferente de corrente alternada. Se você não sabe a diferença entre uma corrente e outra, eu vou preparar uma aula para que você entenda claramente isso daí. Mas já existe um bom conteúdo na internet onde você pode ver essa diferença daí, tá certo? Mas vamos lá, estamos falando agora de uma corrente direta. Imagine a corrente galvânica como um fluxo contínuo de água saindo de uma torneira. Tá aqui a torneira. Na hora que eu abro, a água sai. Na hora que eu paro, há uma interrupção brusca e a água é interrompida. É da mesma forma que a gente consegue representar graficamente uma corrente galvânica, aonde na vertical eu tenho a quantidade de corrente que eu quero que saia, ou seja, o volume, digamos assim, nesse caso a intensidade ou a amplitude. E a partir do momento que a corrente está passando, ela está num fluxo contínuo. E a partir do momento que eu interrompo, como se eu estivesse fechando a torneira, ela tem uma descida brusca, então tem uma interrupção brusca. E aí eu começo a ter a formação da passagem da corrente galvânica, tá? Ela é a corrente mais simples, mais básica que pode existir, mas isso não torna ela menos importante. Muito pelo contrário, ela tem um grau de complexidade muito grande, porque o efeito dela vai depender basicamente dessa passagem dos elétrons que estão ao longo da corrente elétrica de um polo para o outro. E aí a gente tem que entender que a corrente direta ela sempre vai ter o fluxo do negativo para o positivo. Este é o fluxo real. A corrente ela sempre vai passar do polo negativo para o polo positivo. Se você tiver ouvido em alguma outra aula que o fluxo é do positivo para o negativo, calma, que isso também está certo. Só que, nesse momento, a pessoa está descrevendo o fluxo convencional e eu estou descrevendo aqui agora o fluxo real. A única razão de haver essa divergência é porque, quando a corrente foi descoberta, achou-se que o fluxo sempre era do polo positivo para o negativo. Mas não, isso é uma convenção, gente. É uma convenção que foi identificada, foi descrita, mas o fluxo sempre é do negativo para o positivo, do fluxo real. E aí a gente tem a seguinte ideia de que, além dos elétrons passando, nós vamos ter também o movimento de íons, tá? Principalmente no nosso corpo, onde nós temos muitos íons eletricamente positivos e eletricamente negativos. Só que os íons positivos, eles vão ser atraídos para o eletrodo negativo e vice-versa. O íon negativo vai se sentir atraído para o eletrodo positivo. Por que isso ocorre? Por causa de um princípio básico onde os opostos se atraem. O íon positivo se chama cátion e o íon negativo se chama ânion. Mas, galera, se o íon positivo está sendo atraído para o eletrodo negativo, é natural que o eletrodo negativo se chame cátodo. E se o íon negativo, que se chama ânion, está sendo atraído para o eletrodo positivo, é natural que ele se chame de ânodo. Então, da agora em diante, a nomenclatura correta é cátodo e ânodo. E não esquece mais isso daí, porque é uma linguagem técnica e todo mundo que trabalha com eletroterapia, que usa corrente diretas, seja ela qual for, utiliza essa nomenclatura de cátodo e ânodo. Ok, então imagine que agora vai acontecer uma migração. E quando tem essa migração, você acha que o que vai acontecer em um eletrodo vai ser exatamente o que vai acontecer do outro? Não, porque nós vamos ter íons diferentes debaixo de cada eletrodo. Esses íons irão fazer reações químicas absolutamente distintas. Daí já tem um ponto importante de que a gente já entende que os efeitos de um polo vai ser absolutamente diferente dos efeitos de outro polo. Então não vá querendo colocar qualquer eletrodo em qualquer lugar, porque o efeito terapêutico depende do posicionamento do eletrodo. Toma isso, anota isso daí, tá? Para dar uma entendida no assunto, porque isso é muito importante, tá ok? Seguindo, coloquei aqui um exemplo agora de um recipiente com água. E nesse recipiente com água haverão sais, haverão íons e vai passar na corrente elétrica mais fácil.
Dentro desse recipiente com água, eu vou colocar agora 2 eletrodos. Nesses 2 eletrodos que estão aí, o positivo e o negativo, eu estou simulando aqui uma estimulação de 4 mA por 20 minutos. Esse tempo vai gerar uma passagem de corrente elétrica e vai fazer com que as moléculas que estão aqui dentro, elas sofram um processo natural, físico, que é uma quebra. Essa quebra, gente, vai gerar íons eletricamente negativos e eletricamente positivos, como vocês estão vendo aí. Mas só que ele vai quebrar e vai ficar aí? Não, ele vai quebrar e vai ser estimulado a migrar para o seu eletrodo que se sente atraído. Quando ele faz isso, gera um fenômeno chamado de eletroforese, ou seja, a migração de íons para um eletrodo dentro de uma solução salina. O nosso corpo tem soluções salinas? Lógico que tem. Isso acontece no nosso tecido? Sem dúvida nenhuma. Então esse é o ponto-chave, tá? Isso está acontecendo no nosso tecido. E quando nós temos a eletrólise, a eletroforese já aconteceu, a gente tem agora uma série de eventos bioquímicos que irão acontecer aqui, tá? Revisando o conceito de eletrólise, caso você não tenha fixado, aproveita aí para anotar. Lise é da quebra. E essa quebra ocorre por causa da passagem de corrente elétrica em uma solução salina. Anote isso daí e deixa registrado. É esse princípio que rege a iontoforese. Então nós precisamos de uma corrente direta onde haja a eletrólise e a eletroforese para nós termos a possibilidade de fazer a iontoforese. Tá aí outra aula que eu vou dar para vocês, tá certo? Para que a gente fique bem safo em corrente direta e iontoforese, tá certo? Seguindo, esse exemplo eu ainda não fiz aqui, mas vocês vão achar com muita facilidade na internet, onde você vai pegar um recipiente com água, foi exatamente o que eu demonstrei antes, colocar os 2 eletrodos e ligar. Na hora que você liga, você vai ver que no eletrodo negativo vai sair pequenas bolhas. Isso significa que reações estão acontecendo aqui, e essas reações irão gerar gases. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora, tá? Imagine que o meu eletrodo negativo, ele vai ter íons positivos que migraram para ele. Só que o eletrodo negativo diz assim, cara, eu preciso doar um elétron para você, receba esse elétron aqui porque eu tenho muitos, pegue um aí. Na hora que ele pega, ele se neutraliza. Ao neutralizar, ele diz o seguinte, ó, eu vou me juntar com outro aqui e vou formar o gás hidrogênio. Opa, gás hidrogênio, ó, evapora, sai, gera bolha e segue o caminho dele. E olha que interessante, se eu estou perdendo hidrogênio, eu estou deixando o meio mais alcalino, eu estou aumentando o pH. Além do hidrogênio, outras moléculas eletricamente positivas irão para lá também. E vai acontecer a mesma coisa, ele vai receber um elétron e esse elétron vai neutralizá-lo e vai gerar uma reação bioquímica. 2 moléculas de sódio mais 2 moléculas de água juntas formam hidroxila de sódio mais o gás hidrogênio. Olha que bacana, gerando mais gás aqui, dissipando ainda mais aí. Quando isso acontece, a gente vai ter uma série de reações químicas ali que nós conseguimos visualizar, que são aquelas bolinhas na água. Isso acontece no nosso corpo, não nessa proporção tão visível ali quanto a água, mas acontece sim, tá ok? Já no íon positivo, no ânodo, é absolutamente oposto. Ao invés dele receber, do íon receber, o íon vai doar, vai dar para o eletrodo positivo este elétron. E aí ele vai ficar neutralizado. Ao ficar neutralizado, dois de cloro juntos formam o gás cloro. E além do cloro, esse não era para estar aqui, além do cloro, nós vamos ter uma outra reação onde vai reagir com a própria água, né? Gerando o ácido hidroclorídrico. 2 moléculas de cloro mais 2 moléculas de água juntas formam 4 moléculas de ácido hidroclorídrico, nossa, atrapalhei tudo aqui agora, mas você que entendeu aí, tá? E o gás oxigênio. E isso vai fazer o que, gente? Naturalmente baixar o pH, vai tornar o ambiente mais ácido. Olha, enquanto um está alcalino, o outro está ácido. Entenderam, galera? Que um gera um ambiente totalmente diferente do outro a nível celular e as reações terapêuticas vão depender exatamente desse ambiente. Esse é o ponto-chave do tratamento. Mas além disso, nós vamos ter, por exemplo, a hidroxila, que vai doar também, neutralizando. Ao neutralizar, 4 delas juntas vão formar 2 moléculas de água mais o gás oxigênio. O gás oxigênio vai ser dissipado também. Então a gente está falando de um ambiente alcalino e de um ambiente mais ácido. Esse desequilíbrio vai fazer com que os efeitos terapêuticos sejam divergentes ou distintos de um para o outro. Por ser tão distinto assim, a gente vai dizer que um é bem o oposto do outro. O ânodo e o cátodo, eles não são iguais, eles geram efeitos distintos. Desculpa. Então nós temos aqui o efeito analgésico, enquanto o outro é estimulante. Um tem o efeito sedante, enquanto o outro tem o efeito irritante. Um é vasoconstrictor,
E o outro é vasodilatador, olha aqui o posto. Menor hiperemia e o outro caso maior hiperemia. E isso é de fato, quando você bota o eletrodo, você observa que o local fica bastante avermelhado, tá? Um desidrata o tecido, o outro hidrata. Um atrai oxigênio e o outro atrai hidrogênio. Um diminui o sangramento, o outro aumenta o sangramento. Um é germicida, o outro não tem tanto efeito germicida assim. Um coagula e o outro não coagula. Um oxida e o outro não oxida. Se você pegar o eletrodo, você vai ver o eletrodo positivo, o ânodo, você vai ver que ele fica mais enferrujado do que o eletrodo negativo. Isso é natural, porque ele oxida, tá certo? E nós temos também um meio ácido. E a gente vai precisar aplicar esses eletrodos no nosso paciente. E o posicionamento dos eletrodos fazem toda a diferença, tá? Então você não vai sair colocando eletrodo em qualquer lugar, você tem que saber exatamente qual é o eletrodo alvo do seu tratamento para posicioná-lo da forma correta, tá certo? E o tempo de aplicação? O tempo de aplicação pode variar de 5 a 15 minutos. 20 minutos, 25 minutos não é recomendado por causa do efeito cumulativo e a possibilidade de gerar queimaduras químicas no seu paciente, tá? Decorrente desses processos todos que estão acontecendo aqui. Tá certo, gente? Valeu, obrigado, espero que esse conteúdo aí tenha sido muito importante para vocês. Grande abraço, até logo, até mais.